Você sabia que por trás das maravilhas do mundo existem segredos, técnicas impressionantes e histórias que raramente aparecem nos livros? Hoje, vamos mergulhar fundo nos mistérios que cercam as construções mais famosas do planeta. Prepare-se para conhecer curiosidades surpreendentes sobre as maravilhas antigas e as novas, algumas tão avançadas que até hoje intrigam cientistas e historiadores. Tá pronto? Então vamos começar essa viagem no tempo. Nossa primeira parada é no Egito, diante da única das 7 maravilhas antigas que ainda existe, a Grande Pirâmide de Gizé. Por milênios, ela foi a estrutura mais alta construída pelo homem. Mas o mais impressionante não é só a sua altura. Seus lados são alinhados quase perfeitamente com os pontos cardeais, com um erro de menos de 1/10 de grau. Como os antigos egípcios conseguiram essa precisão sem a tecnologia moderna? E tem mais um detalhe fascinante originalmente. A pirâmide não tinha essa aparência de pedra que vemos hoje. Ela era totalmente revestida por pedras de calcário branco polido, que brilhavam intensamente sob o sol do deserto, como um gigantesco cristal. Imagine o espetáculo que era ver essa estrutura reluzindo à distância. Era um farol no meio do deserto, um verdadeiro tesouro visível a quilômetros. Agora, vamos para o atual Iraque, em busca dos lendários jardins suspensos da Babilônia. Descritos como um paraíso de vegetação exuberante, construído em terraços escalonados que pareciam uma montanha verde no meio da cidade, eles seriam uma das maiores obras de engenharia do passado. A história conta que foram construídos pelo rei Nabucodonosor, duas para sua esposa, que sentia saudades das montanhas de sua terra natal. Mas aqui está o maior mistério de todos. Apesar das descrições detalhadas em textos antigos, não existe nenhuma evidência arqueológica definitiva de que os jardins realmente existiram na Babilônia. Nenhuma ruína, nenhuma inscrição babilônica que os mencione. Será que essa maravilha foi real e se perdeu completamente no tempo? Ou foi apenas uma lenda gigantesca, uma história poética que viajou através dos séculos? O debate continua até hoje. Continuando nossa jornada pela antiguidade, chegamos a Olímpia, na Grécia, para admirar a estátua de Zeus. Imagine uma estátua colossal com 13 metros de altura, o equivalente a um prédio de 4 andares, sentada em um trono majestoso. Ela era feita de placas de marfim para a pele e ouro maciço para as roupas e o cabelo. Era tão impressionante que se dizia que quem a via sentia estar na presença do próprio Deus. A curiosidade aqui é a tecnologia por trás dela. O artista Fídias, preocupado com o clima seco da região que poderia rachar o precioso marfim, criou um sistema interno de umidificação. Ele mantinha um pequeno reservatório de óleo no chão, ao redor da estátua, para que a evaporação mantivesse o material hidratado. Uma solução de engenharia e conservação extremamente avançada para sua época. Nossa próxima parada é na Turquia, antiga Éfeso, onde ficava o Templo de Ártemis. Esse templo era tão grandioso que foi reconstruído pelo menos 3 vezes após ser destruído por inundações e incêndios. Para você ter uma ideia de sua escala, suas colunas de mármore tinham quase a altura de um prédio moderno de 6 andares. Relatos da época dizem que o templo, todo feito de mármore branco puro, parecia brilhar durante a noite, refletindo a luz da lua e das estrelas. Era um espetáculo tão impressionante que muitos o consideravam a mais bela das 7 maravilhas. Era mais do que um local de adoração. Era um centro econômico, um refúgio e um símbolo do poder de Éfeso. Ainda na Turquia, vamos conhecer o Mausoléu de Halicarnasso. Essa estrutura monumental foi a fonte da palavra mausoléu que usamos até hoje, construído para ser o túmulo de Mausolo, um governante local. O edifício era uma obra de arte que combinava diferentes estilos arquitetônicos. A base tinha degraus como uma pirâmide egípcia. As colunas eram de estilo grego e o telhado em forma de pirâmide, escalonada, era coberto de esculturas e relevos. No topo, uma escultura gigantesca de uma carruagem puxada por 4 cavalos. Era um verdadeiro mix cultural da antiguidade, uma fusão de influências que refletia a riqueza e a diversidade do império. De volta à Grécia, vamos para a ilha de Rhodes, para desvendar a verdade sobre o Colosso de Rhodes. A imagem popular que temos é de uma estátua de bronze gigante do deus Hélio, com as pernas abertas sobre a entrada do porto, com os navios passando por baixo. Mas, curiosamente, essa imagem é provavelmente falsa. Historiadores e engenheiros modernos concordam que seria estruturalmente impossível construir a estátua dessa forma. A teoria mais aceita é que o Colosso, com seus 33 metros de altura, ficava em terra firme, em uma base próxima ao porto, como uma estátua da liberdade da antiguidade, saudando os que chegavam. Infelizmente, essa maravilha durou pouco mais de 50 anos antes de ser destruída por um terremoto. Nossa última maravilha antiga nos leva de volta ao Egito, para o Farol de Alexandria. Com mais de 100 metros de altura, foi uma das maiores torres já construídas na Era Antiga.
perdendo apenas para as pirâmides. Durante o dia, um espelho gigante refletia a luz do sol, e à noite, uma fogueira era acesa no topo. Estima-se que sua luz podia ser vista a mais de 40 quilômetros de distância no mar, guiando os navios com segurança para o porto mais movimentado do mundo antigo. O farol funcionou por mais de 1.500 anos, mas foi gradualmente destruído por terremotos. A boa notícia é que arqueólogos modernos encontraram centenas de blocos e estátuas submersas no fundo do Mar de Alexandria, peças que confirmam a grandiosidade dessa estrutura perdida. Agora, vamos saltar no tempo para as novas 7 maravilhas do mundo, começando aqui no Brasil, com o Cristo Redentor. Localizado no topo do Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, a estátua foi construída em pedaços na França e montada no local, uma tarefa de engenharia incrível para a década de 1920. Uma curiosidade que poucos sabem é que seu interior é oco e cheio de escadas, janelas e passagens secretas usadas para manutenção. Para chegar aos braços ou à cabeça, os trabalhadores precisam subir por escadas apertadas, e a superfície, que parece lisa de longe, é na verdade um mosaico feito de mais de 6 milhões de pequenas pedras de esteatita, também conhecida como pedra-sabão, coladas à mão sobre a estrutura. Do Brasil voamos para os Andes peruanos para explorar Machu Picchu, a cidade perdida dos Incas. Construída no século XV, ela foi abandonada cerca de 100 anos depois, e permaneceu escondida do mundo exterior por séculos. A engenharia inca é de tirar o fôlego. Seus blocos de pedra foram cortados com uma precisão tão incrível que se encaixam perfeitamente sem o uso de argamassa. Esse método de construção, chamado de cantaria, torna as paredes resistentes a terremotos, permitindo que as pedras se movam e se reacomodem durante os tremores. Além disso, toda a cidade foi planejada como um sistema de captação de água. Terraços e canais secretos coletavam a água da chuva e a distribuíam por toda a cidade, abastecendo fontes e residências. Nossa próxima parada é na Itália, no majestoso Coliseu de Roma, o maior anfiteatro já construído, palco de batalhas de gladiadores e espetáculos públicos. Mas aqui vão 2 curiosidades incríveis. Primeiro, o Coliseu tinha um teto retrátil, chamado de valário. Era uma cobertura de lona gigante, operada por marinheiros experientes, que protegia os espectadores do sol e da chuva. Segundo, o piso da arena podia ser removido, e a área inundada com água para simular batalhas navais. As famosas naumaquias. Imagine a complexidade da engenharia para encher e esvaziar rapidamente uma arena desse tamanho. Era o auge do entretenimento e da engenharia romana. Viajamos agora para a Jordânia, para a cidade de Petra. Diferente de outras cidades antigas, Petra não foi construída com tijolos, mas sim esculpida diretamente nas paredes de arenito rosa. O tesouro e o mosteiro são as fachadas mais famosas, mas a cidade inteira se estende por vales e montanhas. O mais impressionante é que, em pleno deserto, Petra tinha um sistema avançado de gestão de água. Os nabateus, povo que construiu a cidade, criaram represas, canais e cisternas para capturar a rara água da chuva, filtrá-la e distribuí-la para a população. Essa engenhosidade permitiu que uma cidade próspera florescesse em um dos ambientes mais inóspitos do planeta. Nossa última maravilha nos leva à Índia, para admirar o Taj Mahal. Este mausoléu de mármore branco foi construído pelo imperador Shah Jahan, em memória de sua esposa favorita Mumtaz Mahal. Muitos visitantes juram que as paredes do Taj Mahal mudam de cor conforme a luz do dia. Um tom rosado ao amanhecer, branco brilhante ao meio-dia e dourado ao pôr do sol. Além dessa mágica de cores, o complexo é um exemplo de simetria perfeita. Tudo está espelhado, dos jardins aos minaretes. No entanto, há uma única quebra nessa simetria. Dentro da câmara principal, o túmulo do próprio imperador foi colocado ao lado do de sua esposa, descentralizado, pois foi uma adição posterior que não estava no plano original. As maravilhas do mundo são muito mais do que apenas monumentos bonitos. Elas são testemunhos da engenhosidade humana, do poder, da fé e de mistérios que atravessam milênios. Cada pedra conta uma história de inovação e ambição, que continua a nos inspirar até hoje. Gostou de conhecer esses segredos? Acredite, ainda há muito mais para descobrir. Se você quiser um episódio 2, com curiosidades ainda mais surpreendentes sobre outras maravilhas e lugares incríveis do nosso planeta, comente aqui embaixo. Quero mais maravilhas. Seu comentário nos ajuda a trazer mais conteúdos como este. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossa próxima aventura. Obrigado por assistir e até a próxima.